Não é possível. Áudio do VAR no pênalti ignorado em Botafogo 0, Flamengo 3. É chocante. Se você não escutou, meu amigo, eu vou trazer aqui a transcrição desse áudio maluco. Boto cobra respostas após novo erro de arbitragem contra o mais querido Samuel Lino. Samuel liso faz novo jogo abaixo, mas ganha defesa ferrenha de Felipe Luiz. Não dá para entender. Felipe Luiz aponta o que mais lhe irrita na arbitragem brasileira. E ele está certo em alguns pontos, ou todos os pontos em relação à arbitragem ele está certo. Abel Ferreira pede pés no chão e lembra jejum contra Flamengo no Maracanã. Tá com medinho, Abel? Tá? Português tá com medinho? Chances de título do Brasileirão 2025. Flamengo sobe após vitória, mas ainda vê Palmeiras favorito. E a diferença é grande, hein? Tabela do Flamengo. Vamos ver a projeção dos próximos 5 jogos do Brasileirão. Mas antes de seguir com tantas informações sobre o Flamengo, eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. É isso mesmo. Lembrando que você fortalece demais o nosso canal quando completa essas ações, essas missões. E, meu amigo, ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. E eu e você possuímos o DNA Rubro Negro e amamos o Flamengo. Olha aqui, ó, amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos para o início do nosso vídeo. Que arbitragem ridícula temos no Brasil. Postei um vídeo lá no Instagram mostrando o áudio. Cara, não entra na cabeça de ninguém. O cara não precisa entender de futebol para ver o lance e ver que foi falta. Tu tá andando na rua, alguém pisa no teu pé. O que essa pessoa vai te pedir? Se for educada, desculpa. Mas se pisar forte ainda, ela vai ficar com muita vergonha, né? Por que pisar no pé? Você machuca o pé do outro. Foi isso que aconteceu no jogo. O Luiz Araújo entrando próximo à área, quando ele entra dentro da área, ele dá um toquezinho na bola, tira do zagueiro, o zagueiro perde o tempo. Tudo bem. Não foi por querer? Ok, mas pisou no pé do Luiz Araújo. O mesmo caiu, pênalti. Juiz fez o quê? Ignorou, fingiu que nada tinha acontecido. E aí saiu o áudio do VAR ontem à noite. No áudio do VAR, os juízes incompetentes, todos eles que estavam lá dentro da cabine, disseram o seguinte: pisou, teve o pisão dentro da área. Pô, mano, pisão dentro da área é pênalti. Mas foi algo natural. Porra, natural, mano. Natural. Vou sair pisando no pé dos outros por aqui e não vou pedir desculpa. Eu vou machucar os outros e não tá tudo certo. Caraca. É ridículo. A arbitragem brasileira é sem vergonha. Vamos ver aqui, ó. No final do primeiro tempo, Luiz Araújo recebe uma bola dentro da área e foi claramente pisado por Alan, tá? E automaticamente o árbitro, mau caráter, não tem como falar outra coisa, Alex Gomes Stefano narrou lá, ó, contato normal de jogo. Teve uma entrada por baixo que não foi nada faltosa para mim. Meu amigo, eu falei no vídeo recente o seguinte, ó, se os árbitros forem avaliar de maneira subjetiva, né, que é onde você coloca a sua opinião, o que você acha, ferrou, meu irmão. Se eles tiverem que começarem a querer medir a força, porra, o cara não é um dinamômetro, é um instrumento da física que mede força. Ah, vou avaliar se foi intencional ou não foi. Pô, mas estamos ferrados com isso. Deixe sua opinião nos comentários sobre essa arbitragem ridícula do Campeonato Brasileiro. José Boto cobra respostas após novo erro de arbitragem contra o Flamengo. Tem que cobrar, tem que pressionar, não tem jeito, tem que entrar na justiça se for necessário. Vamos lá. José Boto, mais uma vez, veio a público protestar contra a arbitragem. Mesmo com a vitória contundente sobre o Botafogo, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. O duelo teve um pênalti claro em cima de Luiz Araújo, não marcado, além de uma possível expulsão sequer revisada pelo VAR.
Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Na saída do Engenhão, José Boto desabafou o seguinte, ó. O dirigente disse que não gosta de ficar tocando no assunto arbitragem, mas precisa defender o Flamengo. Inclusive, ressalta que não é só porque o time ganhou que ele iria se calar. Palavras dele. Vir aqui falar de arbitragem não é uma coisa que eu gosto, mas eu não me posso calar. Ele é português, fala meio engraçado, né? Eu não me posso calar enquanto o Flamengo é prejudicado dessa forma. E não é pelo fato do resultado ter sido positivo que vamos nos calar. Vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é arbitragem, mas vou ter que vir. Tenho que falar sobre isso, disparou José Boto. Lembrando que José Boto, Bruno Henrique, Wallace Ian e Danilo, mas a questão do José Boto, teve um jogo desse, acho que foi contra o Bahia, que ele falou após o jogo, porque estava tendo um jogo Palmeiras e São Paulo, teve aquele roubo do caramba contra o São Paulo, que o Palmeiras vinha perdendo por 2-0 e virou depois para 3-2. Vocês lembram disso? A justiça, tá, desportiva, o STJD, estava querendo punir ele, que ele poderia pegar até 12 jogos sem poder frequentar os jogos do Flamengo. Olha que coisa louca, né? O português cobrou então resposta sobre o pênalti claríssimo sofrido por Luiz Araújo. Palavras dele, ó. O lance do penal é claríssimo. O árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém por quê? Nós queremos essa resposta. Por que o árbitro não intervém num lance destes? Porque a entrada do Emerson Royal, que é também passível do VAR, né, chamar para expulsão do jogador, o VAR não interveio. Até quando? É sempre contra o Flamengo. E aí interessante porque esse lance do Emerson Royal foi uma entrada de sola na canela do jogador e depois teve jogador ainda xingando ele caído no chão sentindo dor. Dê sua opinião sobre essa palhaçada que é o futebol brasileiro. Samuel Lino faz novo jogo abaixo, mas ganha defesa ferrenha de Felipe Luiz. Vamos ver aqui a reportagem. Samuel Lino foi a grande contratação do Flamengo para a temporada e após início animador, sofre com oscilação e críticas externas. Nos bastidores, no entanto, o jogador tem total respaldo da comissão técnica, o que ficou ainda mais claro após defesa de Felipe Luiz na coletiva depois da convincente vitória por 3-0 sobre o Botafogo. Titular absoluto na ponta esquerda, Lino jogou por 60 minutos no Clássico e teve a menor nota do Flamengo no jogo, né? Segundo o SofaScore, 6.7, com exceção de Cebolinha, que jogou por 19 minutos e saiu lesionado. Em campo, ele teve um bom índice de passes certos, mas errou os 3 cruzamentos que tentou. O camisa 16 só tentou um drible e errou. Mais do que isso, o jogador de 25 anos teve pequenos erros técnicos que chamaram a atenção, como quando tentou rabiscar na linha lateral, mas acabou embolando com a bola, se embolando, deixando a sair. Ou quando tentou um cruzamento e acabou dando 2 toques. Ele tentou chutar com a esquerda, ele chutou com a... Eu nunca vi isso, ele chutou com a perna esquerda a bola e a bola bateu na direita, meu irmão. Uma loucura. Vamos seguir aqui, ó. Erros, porém, que podem também ter a ver com estar pouco habituado ao gramado sintético. Não é isso não, a reportagem está tentando aliviar aqui também, mas vamos lá. Felipe Luiz defende Samuel Lino, vamos ver o que ele disse, ó. O Lino faz exatamente o que eu... Vou me encostar aqui na parede, mano, tá de sacanagem. Faz exatamente o que eu penso para ele fazer. Muitas vezes ele vai ter jogos abaixo. Sim, claro que vai, argumentou o treinador do Flamengo. Mais do que isso, o Felipe deixa claro que apesar da oscilação, não há ninguém no elenco jogando melhor na posição. Isso é vergonhoso, cara. E o Felipe Luiz, cara, eu tô falando, ele parece até que tá, meu irmão, bebendo uma cerveja, usando algum entorpecente, porque o camarada, ele vê coisas que a gente não vê, cara. Ninguém mais vê. Eu não tô falando de um torcedor comum que sou eu, apaixonado pelo Flamengo. Eu não tô falando de você, às vezes, que entende pouco de futebol também e ama o Flamengo. Jornalistas, especialistas técnicos, né, de tática, técnicos de futebol, pô, o cara vê coisas que a gente não vê. Olha o que ele disse aqui, ó. Enquanto o jogador estiver fazendo o que o treinador pede, e eu acho que ele está melhor que os outros para poder desempenhar, então ele vai continuar jogando. Enquanto não tiver essa concorrência interna e eu achar que é o melhor, ele vai continuar.
O importante é que o Samuel Lino faça exatamente o que o treinador peça para ele. Enquanto fizer, terá a confiança do treinador. Vou estar aqui para defender ele sempre. Vai tomar vergonha na cara. Você é fraco demais. Deixe sua opinião nos comentários se ele está certo com relação a Samuel Lino. Felipe Luiz aponta o que mais lhe irrita na arbitragem brasileira. Vamos ver aqui, ó. Mister Filipinho disparou contra a arbitragem do clássico Botafogo-Flamengo. Mesmo com a vitória, o Mengão foi claramente prejudicado mais uma vez. Com isso, o técnico do Flamengo disse o que mais lhe irrita em relação ao apito. Vamos lá. Em coletiva, Felipe Luiz disse que se preocupa com os critérios adotados pela arbitragem contra o Flamengo. Ele afirma que esse fator é o que mais lhe tira do sério. De acordo com o técnico, a impressão é de que a arbitragem deixa de dar algumas faltas por conta da qualidade do Mengão. Vamos ver as palavras dele. O que me preocupou, nos últimos jogos e me preocupa mais é o quão difícil é para dar uma falta para o Flamengo e o quão fácil é para dar contra. São vários critérios de falta iguais em campo que são tomadas de forma diferente. Isso é verdade, está certíssimo. É isso que mais me tira do sério. Um toquezinho leve dentro da área é falta. E no meio do campo, uma porrada forte não é. Isso é o que mais me tira do sério. A sensação é que o Flamengo não precisa dessa falta. Eles conseguem, são bons e não estão apitando o que está falando a jogada. Isso é o que mais me dói. Então ele quis dizer aqui, cara, que aparentemente os árbitros, não é isso não, é maldade, Filipinho. Mas os árbitros aparentemente preferem, deixam de dar faltas para o Flamengo, achando o seguinte, os caras são bons mesmo, eles podem correr atrás. Não é isso não, Felipe, deixa eu falar, isso é CBF, cara. Isso é CBF, o BAP tem entrado em algumas questões, contra a Leila, contra a própria CBF. E aí, cara, o que está acontecendo é uma retaliação. Pô, fica claro que é. E ainda, a má qualidade desses árbitros. E aí eu já começo a pensar, será que não está havendo também alguma coisa com relação às bets? Não as empresas, tá? As bets são sérias. Mas a gente vê constantemente jogador envolvido em polêmica, de cartão, jogador envolvido com falta. Pô, cara, será que os juízes... E aí, tem investigação para isso? Tem que investigar, pô. É cada absurdo dentro de campo. Deixe sua opinião nos comentários se você acha que o Felipe tem ou não razão. E o Abel Ferreira, parece já estar pressentindo a queda. Com medinho do malvadão. Vem comigo, ó. A vitória de goleada sobre o Red Bull Bragantino manteve o Palmeiras de Abel Ferreira na liderança do Brasileirão, para enfrentar o mais querido no Maracanã neste domingo, dia 19. Com a torcida naturalmente empolgada após 5-1, irmão, o técnico tratou de manter a calma e colocar os pés no chão antes da viagem ao Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa, Abel Ferreira aproveitou uma pergunta sobre o momento de alta do Palmeiras para explicar que vê a instabilidade como algo normal. Palavras dele, estou aqui há 5 anos e durante 5 anos aconteceu sempre a mesma coisa. Não conheço nenhuma equipe que consiga manter uma estabilidade ao longo do ano. Sempre. É difícil. É difícil conseguir isso. Não é no Brasil, é em todas as equipes. Você tem altos e baixos ao longo da temporada, explicou Abel Ferreira. Ele segue dizendo, na minha opinião, o que vai definir a ti, sua equipe, seus jogadores são os momentos difíceis. Isso é o que define nosso caráter, aquilo que acreditamos, que define a nós. É nesses momentos que te botam em dúvida. E você sabe de onde veio, sabe o que faz. Sabe quem é, sabe seu valor, que faz parte do futebol, ganhar e perder e precisa continuar. Aí ele virou poeta. Abelzinho virou poeta, quer falar bonito demais, E aí ele segue dizendo o seguinte, ainda faltam 2, 3 meses, muitos jogos até o final. É lidar com equilíbrio em todos os momentos, quando as coisas não estão como queremos. É perceber que o caminho é 24 horas. Que loucura, esse cara tá... O que o Abel tá falando aqui, gente? Meu Deus do céu, meu Deus do céu.
E aí, assim, ele, para finalizar, muito engraçado essa entrevista dele aqui, ele ressaltou o jejum do Palmeiras contra o Flamengo, que essa é a parte principal desse vídeo, né? Ele cita assim, ó: acho que o Palmeiras não ganha lá no Maraca, né, no Rio, não sei quantos anos, 10 ou 11 anos, é mais um desafio para nós. Portanto, irmão, tá vindo um momento aí onde nós vamos nos preparar para esse jogo. Vale lembrar que o jogo contra o Palmeiras vai ser a 29ª rodada, vai ocorrer no Maracanã às 16 horas, jogo à tarde, tá? Jogo à tarde, no domingo. O time alviverde está liderando a competição com 61 pontos, o Flamengo está atrás com 58. Chances de título do Brasileirão. Vamos ver aqui como se encontra agora, depois desse jogo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Flamengo e Botafogo, como é que ficou as porcentagens. Vamos lá. As chances do título de Brasileirão seguem apontando o Palmeiras como favorito. No entanto, as probabilidades subiram para o Flamengo após vitória sobre o Botafogo. E lembrando que no domingo agora, dia 19, os times vão fazer aí uma final antecipada. Vamos ver aqui, ó. Segundo o levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, o Palmeiras tem atualmente 68,3% de chances de ser campeão. As probabilidades dos paulistas caíram 0,7% em relação à última rodada. Já o Flamengo apareceu aí com 29,8%, tá? 4,7% a mais comparado com a última previsão. Então, só para a gente ter noção, o Palmeiras estava beirando, acho que os 70%, 69%, tá, de chances. O Flamengo estava com 25%, mais ou menos. Tá? E agora o Flamengo subiu para 29,8%. O Cruzeiro, que é o terceiro colocado, a cada rodada se vê mais distante nas chances de título do Brasileirão. No momento, os mineiros contam com 1,8% nas probabilidades de ser campeão. Outros times com chances, porém quase zero, são Mirassol, Bahia, Fluminense e o Botafogo. Agora falando sobre a tabela do Flamengo, dos próximos 5 jogos, vamos ver aqui com quem o Flamengo vai jogar. O Flamengo joga contra o Palmeiras, tá? Jogo do ano, decisão. E o Flamengo precisa desses 3 pontos. Eu acredito que o Flamengo vai conseguir esses 3 pontos, tá? Fortaleza, depois do Palmeiras. Lembrando que tem um jogo contra o Racing, tá? Mas é semifinal da Libertadores. Falando de Brasileirão, depois do jogo com o Palmeiras, nós vamos encontrar o Fortaleza. É o segundo jogo do Brasileirão. Depois temos o Sport. Então, Fortaleza, 3 pontos, está lá na zona. Sport também está numa péssima temporada, mais 3 pontos. Então, nesses 3 jogos, Palmeiras, Fortaleza e Sport, no total 9 pontos. Temos depois o São Paulo. São Paulo, de vez em quando, dá um trabalho para o Flamengo, mas temos que ganhar. E depois o Santos. Perdemos para o Santos, né, uma derrota lá no primeiro turno, mas temos que ganhar agora. E se ganharmos esses 5, faremos no total 15 pontos e atingiremos 73 pontos lá na 33ª rodada do Brasileirão. Tem que ser feito isso. Se não fizer isso, o Flamengo pode cair aí para o Palmeiras. Então é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as últimas notícias que eu trouxe para vocês aí sobre o Flamengo, sobre o mais querido. Se você não deixou aquele like maroto nesse vídeo, já vai deixando o like. Se não é inscrito no canal Daniel Rubro-Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do Mengão, irmão. Lembrando que você nos ajuda demais, ajuda a gente a crescer nesse canal YouTube. Irmão, e a gente possui o mesmo DNA rubro-negro, e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras para sempre. Flamengo!